falar um pouco sobre brasileiros na Premier League. Seria um tema bem estranho, que eu já fiz algumas séries aqui, mas acho que esse aqui seria o geral de tudo. Como é que está acontecendo essa transição aí? Isso aí veio justamente que agora o Evanilson, o atacante do Porto, que foi um dos artilheiros lá, um dos melhores jogadores, chegou à seleção brasileira, jogou a Copa América, tem um potencial aí absurdo para ficar anos na seleção, assina com o Bournemouth. E querendo ou não, isso gerou um certo hate, porque houve até um comentário que destaca bem: vamos jogar no time que briga para ser 10º lugar da Premier League. Que é isso que hoje em dia se fala muito do Bournemouth. E vai lembrar que o Bournemouth é um clube que revela jogadores assim, muito bons. Revelou o Callum Wilson, que hoje estava na seleção inglesa, e revelou também o Dominique Solanke, também já passou pela seleção inglesa. Também está na seleção inglesa. Ambos hoje jogam um no Newcastle, o outro no Tottenham, mas passaram pelo Bournemouth e fizeram alegrias aí. Aí o Evanilson chega talvez para essa posição aí. E por que você tá justo o Evanilson para falar de brasileiros na Premier League? Porque assim, o Bournemouth é o clube mais nonsense que existe da Premier League, cara. É um clube que assim, ele nunca muda essa questão de ser 10º lugar, patamar mediano. E ele revelou grandes jogadores, querendo ou não. Fez campanhas muito ok, sem levar muito risco de rebaixamento. Mas é um time, sei lá, você vai pegar o Bournemouth, ele é de uma cidade que é de uma litoral da Inglaterra, e tem uma universidade. É o mínimo que eu consigo falar do Bournemouth, é isso. Porque é um clube bem nonsense, mas eu falei bastante por conta da repercussão aí com o Michael B. Jordan, e um dos acionistas aí vai investir bem pro clube fazer boas campanhas, assim, e parece que já se conformou com o Evanilson vindo pro Bournemouth. Bom, até aí a gente já falou do primeiro assunto, tivemos essa contratação aí na Premier League, mas agora o que eu queria falar é como começou isso tudo. Isso aqui vale para quem puder reagir, por favor reage isso. Pra quem não sabe, eu já colecionei muitas revistas placares. Então, você tem até a curiosidade de quais brasileiros chegariam para jogar nas competições, né? E vou te falar uma coisa, numa época, pro anos 2000, mais ou menos, você não tinha tantos brasileiros jogando em clubes medianos da Premier League, você tinha em clubes grandes. Por exemplo, o Manchester United tinha o Anderson, você tinha, por exemplo, o Chelsea, que teve o Belletti, e também teve o Willian, né? E talvez, sei lá, vamos lá, o City teve o Elano, e mas você não tinha tantos brasileiros. Aí que tá. Os clubes medianos, por exemplo, o Middlesbrough, na época, trouxe o Juninho Paulista e o Doriva para serem jogadores lá. Por exemplo, houve o Roque Júnior no Leeds. Isso mudou muito com a chegada, por exemplo, do Richarlison. Quando o Richarlison veio, ele começou no Watford, e aí ele mudou de patamar, foi pro Everton e depois foi pro Tottenham. E aí ele chega à seleção brasileira em algum momento. Aí o que os clubes pensam? Porque assim, o que era difícil contratar brasileiro na época? Era bom, cara, o Brasil era um dos melhores, assim, do que futebol. O problema é a questão da Libra. Nem todo time lá, se eu não me engano, tinha um aporte financeiro para trazer jogadores do nível da seleção, ou próximo do Brasil. Então eles faziam mais contratações locais, um pouco mais baratas. Então assim, eram clubes que mais ligavam a questão do fator local. Só que também, os clubes da Inglaterra parece que eles não tinham tantas informações assim dos clubes brasileiros, de jogadores brasileiros e tal. Acho que eles não viam isso como algo bom, positivo. Aí eles focavam mais em contratar o da Inglaterra mesmo, talvez que eles tivessem alguma informação de um jogador de fora, eles vão lá buscavam, mas eles eram muito mais locais. Aí com essa entrada do capitalismo que chegamos por conta de casas de apostas, grandes patrocínios,
a questão das marcas, porque tipo, quem lembra, a Umbro ela patrocinava todos os times, aí depois de um tempo era a Reebok, aí várias marcas começaram a vir também, aí os clubes começaram a capitalizar também alto investimento. Visto aí hoje em dia, qualquer brasileiro joga no time inglês. É que ainda não tem todos os times com jogadores brasileiros, mas você pega, por exemplo, a Championship, tem o Gabriel Sara jogando no Norwich, que é uma coisa de doido. E o legal disso tudo também é que todo meio campo do Brasil, parte dos jogadores jogam na Premier League. Se você pegar todos os meio campistas, João Gomes joga no Wolverhampton, o Bruno Guimarães joga no Newcastle, você tem, o que mais? O Paquetá do West Ham, Casemiro no United e por aí vai. Mas quase tipo a maioria de todos. Aí você tem, por exemplo, o Vanilson, acabou olhando aquilo lá. Por exemplo, o Rafinha mesmo, que era do Barcelona, jogou no Leeds. Então você vê que tipo, a Premier League é uma ótima vitrine para você ir para a Europa. Então o que o Vanilson fez? Aceitou ir para o Bournemouth. Porque assim, a ideia dele não é ficar no Bournemouth, é ter um destaque para talvez aí aumentar o patamar, ou ir para um time maior, ou até mesmo despertar a atenção do Barcelona e do Real Madrid, porque a Premier League é uma liga muito capitalizada, ou seja, tem muito dinheiro, tem muita questão de televisão e tal. Uma época era bem difícil assistir Premier League, assim, tipo, na época do ESPN. Hoje em dia você consegue assistir facinho, porque tem vários ESPNs e ela virou uma coisa mais acessível aí, porque antigamente era só poucos que assistiam. Então, é isso. E, bom, eu queria também, acho que faltou só lembrar do Giovanni do Hull City, mas é isso, pessoal. Tipo, a Premier League ela vem abrindo portas aí. E isso é o que eu espero que ela comece a abrir mais para os brasileiros. Porque eu não vou demorar 1 ou 2 anos para que todos os times da Premier League tenham um jogador brasileiro. Notem isso aí. Bom, eu acho que é isso. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou canal por hoje.